O medo de parar no semáforo vermelho à noite pode estar com os dias contados aqui em São Paulo. É que um projeto de lei prevê que os radares de cruzamentos sejam desligados entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Sem a penalidade, o motorista poderia avançar, evitando o risco de assalto. O TV em Revista começa agora. O projeto é o de número 3 deste ano. O deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, foi quem propôs a alteração. A ideia surgiu das várias ocorrências que têm ocorrido de assalto, de violência, assaltos à mão armada nas pessoas que param no semáforo, no sinal vermelho, no período noturno, onde há uma vulnerabilidade maior, um risco de ter algum assalto, alguma violência é maior. Então, o objetivo foi esse, permitir que as pessoas, com as devidas cautelas, possam, nesse período noturno, cruzar o sinal vermelho, desde que não haja risco de acidente, para evitar que fiquem vulneráveis aos assaltos, aos bandidos, enfim. A vantagem é que ela vai poder ter uma tranquilidade maior ao cruzar esse semáforo, ela vai poder, com atenção, cruzar sem ficar parado, sem ficar sob o risco de um assaltante. Com isso, nós com certeza vamos melhorar os indicadores de ocorrências policiais nesses semáforos com radar que multa aquelas pessoas que avançam no sinal vermelho. O tempo necessário para a mudança nas cores do semáforo parece rápido para quem pode atravessar a via. Mas para o condutor que se depara com o sinal vermelho no período noturno em determinadas ruas de São Paulo, parece uma eternidade. Atravessar nestas situações provoca o risco de acidentes e multas. Mas se o motorista ficar parado, o perigo vem da criminalidade. Eu já passei por um assalto na Rebouças. Era 10 e pouco da noite, há uns 3, 4 anos atrás. Então, realmente, eu tenho um pouco de trauma, eu sempre fico observando. Realmente, eu acho que isso é essencial, o que vocês estão falando, porque à noite dá muito medo de parar em farol. A maioria dos motoristas defende que os radares semafóricos sejam desligados à noite. Eu acho um risco pra gente, é perigoso. Eu acho que não deveria estar ligado. Aconteceu o risco de eu estar parando no semáforo e ver que eu ia ter um risco e sair do semáforo, mas não fui multado não. Mas há quem acredita que nada deve mudar. Tem aquela coisa, é certo, mas se você não parar, pode acontecer acidente, né? Tem os dois riscos, você ser assaltado e acontecer um acidente. Eu acho muito complicado isso, porque você também deixa de ter a segurança de saber que é a tua prioridade passar ou a do outro. Então, acho que segurança tinha que ser feita com segurança e não com falta de farol. Para este consultor e professor de engenharia de tráfego, a medida é positiva, mas principalmente em grandes centros como São Paulo, precisa ser analisada obedecendo às características de cada região. Numa região onde não há concentração de pedestres ou atividade noturna, uma região predominantemente, vamos dizer, residencial ou de escritórios onde a maioria dos escritórios estão fechados após uma certa hora da noite, não vejo problemas desde que não haja o amarelo piscante. Os semáforos estejam funcionando corretamente. É importante que esse projeto de lei seja refinado e os cruzamentos ou as rotas onde há maior número de atropelamentos, principalmente no horário noturno, devem ser excluídos dessa legislação. Caso o projeto aprovado e seja sancionado pelo governador, cabe aos órgãos de trânsito, seja dos municípios, seja do estado, fazer uma campanha educativa, orientar, informar a população sobre essa nova legislação que eventualmente venha a ocorrer aqui no estado de São Paulo. Eu acho que é um projeto importante, pensando sempre na segurança das pessoas. São Paulo responde por cerca de 25% dos transplantes de rins no Brasil. Em 2016 foram realizados 1.524 procedimentos desse tipo. Um projeto de lei em discussão aqui no Parlamento Paulista prevê a obrigatoriedade de exames clínicos na rede pública de saúde para detectar doenças renais. Há 8 meses, o comerciante Paulo teve o diagnóstico de doença renal crônica. Ele faz parte das 120 mil pessoas que no Brasil atualmente passam por hemodiálise. Em média, 3 vezes por semana, eles ficam 4 horas ligados a uma máquina como esta, que filtra o sangue para remover toxinas e excesso de água. Estou vivendo do auxílio doença e praticamente a gente tem muita canseira, né?
Quem passa por hemodiálise, em geral, está com os 2 rins comprometidos e precisa receber um novo, já que o órgão é vital. O rim, assim como todo o nosso organismo, ele envelhece e tem um processo de envelhecimento natural que qualquer indivíduo vai ter. Então, assim como o cabelo fica branco, a pele fica enrugada, o rim também tem o seu processo de envelhecimento. A maior preocupação da área médica em relação à função renal está relacionada a doenças que as pessoas podem ter e que fazem acometimento direto ao rim. 2 exemplos são a hipertensão arterial ou a pressão alta e o diabetes. Para sensibilizar a sociedade e o poder público sobre a qualidade de vida de quem tem a doença, o deputado Ed Thomas, do PSB, está propondo o projeto de lei número 1 de 2017, que cria a Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal crônica e do paciente transplantado, a ser realizada na 2ª semana de março. O projeto de lei prevê exames anuais da substância chamada creatinina sérica, que avalia a função dos rins, além da pesquisa de proteína na urina, indicações para quem é diagnosticado com diabetes, por exemplo. Todo paciente que é diabético e hipertensão, o médico deve solicitar, entre os exames que ele já faz de acompanhamento dessas doenças, a creatinina no sangue e a dosagem de proteína na urina, porque são as formas que a gente tem de fazer o diagnóstico inicial da doença renal, ou pela perda de proteína na urina, ou pelo aumento da creatinina no sangue. O transplante de rins é um processo complexo e não é realizado por ordem de inscrição, porque depende, dentre outras coisas, da compatibilidade. Atualmente, a doação de órgãos deve ser consentida e pode ser autorizada por familiares até o 2º grau. Hoje no Brasil, nós temos aí uma estimativa de 120 mil pacientes fazendo hemodiálise no Brasil. São aproximadamente 20 mil pacientes hoje aguardando por um rim para transplantar, isso no Brasil. E São Paulo é responsável por em torno de 25% dos transplantes que são realizados em todo o país. Então, acho que é de fundamental importância um estímulo desse vindo da Câmara dos Deputados, porque realmente mostra o quanto todos estão envolvidos com um problema que é um problema social hoje que a gente enfrenta. Sessão solene homenageia a instituição que trabalha há 34 anos para o desenvolvimento do turismo em São Paulo. No evento, tomou posse o Conselho Administrativo da entidade para a gestão 2017-2018. Mais de 700 associados e representantes do segmento turístico do estado fazem parte do SPCVB. O empresário Guilherme Paulos, que assume a presidência da entidade, ressaltou a importância do turismo para São Paulo, que tem crescido com o apoio da Assembleia Legislativa. Ela faz um trabalho de um todo, né? Porque ela praticamente são responsáveis pelas leis que acontecem na cidade e no estado de São Paulo. Então acho que a Assembleia Legislativa tem uma grande colaboração. O Coronel Calamiro também nos apoiou nessa nossa iniciativa e vem trabalhando em conjunto conosco, principalmente na área de segurança também. A SPCVB tem o objetivo de aumentar o fluxo de visitantes na capital e cidades associadas. Levantamento da entidade mostra que a cidade de São Paulo recebeu em 2014 cerca de 15 milhões de visitantes a negócio ou lazer. A hospedagem na cidade movimentou no período cerca de 11 bilhões e 300 milhões de reais. O secretário de Estado de Turismo de São Paulo, Laércio Benco, representou no evento o governador do estado, Geraldo Alckmin. Ele lembrou o recente projeto aprovado na Assembleia Legislativa que criou 140 municípios de interesse turístico, que somados às 70 estâncias, vai propiciar investimentos diretos no setor a 210 cidades. Essa posse dessa nova diretoria que tem o senhor Guilherme Paulos à frente, que tem várias pessoas competentes fazendo parte do seu corpo diretivo, representando todas as entidades que são importantes para o turismo, mostram que o turismo é a grande atividade econômica para o século XXI. Então está de parabéns a Assembleia Legislativa, está de parabéns o meu sempre colega vereador, hoje
hoje deputado estadual Coronel Camilo, pela iniciativa do evento. Temos aqui a presença de outras autoridades, como o deputado Herculano Passos, enfim, a grandeza dos convidados, a grandeza aqui do público presente demonstra a grandeza do turismo e desse evento. A posse do novo Conselho Administrativo do São Paulo Convention e Visitors Bureau para a gestão 2017-2018 aconteceu durante a sessão solene. Os conselheiros da gestão anterior foram homenageados por proposta do deputado Coronel Camilo, do PSD. O parlamentar integra a Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo e ao Desenvolvimento de Municípios de Interesse Turístico. Eu fiz um trabalho muito forte com o Convention Bureau aqui no centro de São Paulo. Comandei a região centro, fiz um programa junto com a Polícia Militar chamado Bem Receber. O Convention, junto com as associações, treinavam os policiais a receber o turista de negócio. Isso deu muito resultado e isso aproximou mais a polícia da população. Então todos ganharam naquele momento e eu espero inclusive que esse programa volte. Então para a gente é um motivo aí de orgulho, uma satisfação estar homenageando aqui o novo diretor, né, que está tomando posse do Conselho, e o próprio São Paulo Convention Bureau. Lideranças do movimento negro no Brasil se reuniram aqui na Assembleia Legislativa e debateram a importância da unificação da sociedade afrodescendente. Laudeli é engenheira civil, uma mulher em uma profissão na qual predominam homens, uma negra ocupando um cargo típico de brancos. A vitória para alcançar o status tem raízes na educação familiar. Meu pai, ele se tornou um engenheiro civil, mas ele veio de uma família muito humilde. A mãe dele era empregada doméstica, o pai dele era motorista e a tia dele, a irmã da minha avó, ela era uma das líderes da Frente Negra Brasileira. Foi aí que começou a conscientização do meu pai e foi isso que ele passou para nós e isso que ele passou para mim. A minha carreira como engenheira, me tornar uma engenheira, também não foi fácil. Eu estudei em colégio do estado, mas consegui entrar numa faculdade estadual, estudei na Unicamp, mas me formei engenheira. Eu era engenheira, era mulher e era negra. Algumas vezes, não uma só, me perguntaram numa obra o que eu estava fazendo lá, por que eu não ia lavar roupa? Você não tem marido, você não tem roupa para lavar, comida para fazer, ao invés de estar aqui, você está aí mandando eu fazer trabalho? Eu já levei cuspida porque eu era negra, porque eu era engenheira negra e ali não era meu lugar. O movimento negro no Brasil quer que referências como Laudeli ajudem a traçar um caminho de unificação e com alto nível de organização. O nosso objetivo é unir todas as lideranças do Brasil. Por quê? Porque hoje, quando é carnaval, quando é festas, todos os negros estão. Mas quando é alguma coisa para nós, queremos a saúde, queremos como é que chegou a ser um coronel, como que eu posso fazer uma faculdade. Mas aí ele acha, não, eu não vou conseguir. Então, esse evento é para mostrar que temos juízes, coronel, físicas, engenheiros, professores. Então, vocês podem sim vocês podem conseguir ser alguém sim. Lideranças negras de segmentos educacionais, culturais, científicos e religiosos trazem no DNA exemplos de superação e conquistas. É o caso da Coronel Helena dos Santos, atual secretária-chefe da Casa Militar do Estado de São Paulo. Eu acredito que nós, que estamos em uma posição de destaque, nós temos o dever de, principalmente, divulgar como nós chegamos, os caminhos, que existem possibilidades, que existem oportunidades que independem da cor, da raça e de condição social. Então a gente tenta levar essa mensagem, principalmente em escolas, em grupos sociais, de forma a valorizar também a nossa raça, a nossa classe social e difundir esses cases de sucesso.
Segundo o IBGE, 53,6% da população brasileira é negra, que o Instituto classifica como pretos e pardos. Embora a maioria, a conquista do empoderamento e da unificação são difíceis e tem explicações, boa parte delas, em raízes históricas. O movimento negro, que na Assembleia Legislativa de São Paulo tem representação no SOS Racismo, deve colocar na pauta dos próximos eventos a redução da violência contra os negros na internet e o debate sobre a classe estudantil universitária afrodescendente. A gente tem que perseverar, sabe? Sempre na vida. A nossa vida é ter fé naquilo que você é, naquilo que você pode ser, na confiança em você mesmo. E a gente consegue, com muito trabalho, com muita labuta, mas consegue sim. Representantes de instituições, em parceria com o Instituto do Legislativo Paulista, se encontraram aqui no Parlamento de São Paulo. Em discussão, a divulgação, o tratamento e a prevenção de vários tipos de doenças raras. A filha de Jô Nunes nasceu com uma doença chamada Síndrome de Williams, uma desordem genética que atinge crianças e pode levar a problemas de desenvolvimento. Foi terrível, né? Porque nasceu, eu sabia que era diferente, eu fiquei 7 anos batendo de porta em porta e eu sendo encaminhado psiquiatra, que diziam que eu era louca, que eu tinha mania de doença, né? Que eu procurava doença na minha filha. E aí, depois de 7 anos, um dia eu estava num corredor de um hospital, passou um médico americano, olhou e falou que ela tinha síndrome de Williams. Jéssica morreu aos 19 anos. A mãe transformou a dor em luta. Ela fundou a Associação Brasileira de Síndrome de Williams. Fundei e hoje eu tenho mais de 3.600 mães, eu viajo o Brasil inteiro. E assim, a minha filha, todo o prognóstico que falaram que ela não ia fazer, ela fez. A minha filha faleceu aos 19 anos, ela trabalhava fora de recepcionista num hotel, ela dava palestra, ela estava alfabetizada, andava sozinha, namorava, ia para balada, vida normal. E aprendeu 4 idiomas, falava fluentemente. E assim, eu me sinto assim hoje uma vencedora. E eu tento ensinar para essas mães que têm jeito. E hoje a minha maior alegria é quando eu recebo os bebês diagnosticados e, sendo diagnosticado, eles têm condições de ter uma vida maravilhosa. Jô e outros representantes de 30 instituições se encontraram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o Seminário Paulista de Doenças Raras. Uma parceria entre o ILP, Instituto do Legislativo Paulista, e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A nossa proximidade, tanto da Secretaria como do Conselho da Pessoa com Deficiência, no sentido de que muitas dessas doenças raras também produzem deficiências, ou seja, também acometem os pacientes de deficiências. E nós nos juntamos a essa causa, obviamente, porque é uma causa, primeiro, de direitos humanos, e segundo, uma causa, qual o objetivo? De chamar a atenção das autoridades municipais, estaduais, federais, para que elas se estruturem cada vez mais para atender não só as patologias de maior incidência, mas também essas doenças raras que acometem de 1 a 200 pessoas no país, para que elas não fiquem desassistidas. São quase 8.000 doenças raras descritas. Para o atendimento desses pacientes, é necessária uma equipe multidisciplinar. O governo do estado de São Paulo criou um programa para cadastrar esses serviços em todo o estado, para então agilizar o atendimento e tratamento desses pacientes. A função do Estado é integrar, organizar, garantir acesso, permitir que a gente faça o diagnóstico dessas patologias o mais cedo possível, para daí sim fazer o cuidado dessa pessoa na sua integralidade, nas suas necessidades de saúde, permitindo com isso que eles tenham melhor qualidade de vida, maior sobrevida sempre que for possível e diminuir o custeio para a saúde, porque a gente pode, sobra mais, fazemos mais. Essa é a filosofia, pelo menos, dos técnicos da saúde que estão nas suas ações de trabalho. Apoiar os serviços, apoiar os pacientes é a meta desse programa. Neste feriado de carnaval, quem não gosta da folia pode aproveitar para descansar ou
Que tal um passeio pelo Zoológico de São Paulo e Jardim Botânico, hein? A atração faz parte de um projeto que une os 2 pontos turísticos da cidade. Ele é um dos mais concorridos passeios da capital. O Zoológico de São Paulo recebe em média 1.500.000 visitantes por ano. A exuberância verde do Zoo de São Paulo também é parada de aves migratórias e santuário para a reprodução de espécies ameaçadas de extinção. São cerca de 3.200 animais, com fauna bem representativa, nativa, animais brasileiros e animais exóticos também. A gente não pode deixar de mencionar os megavertebrados como girafa, elefante, rinoceronte. Tudo isso o público pode encontrar aqui no zoo. Espécies raras como mico-leão preto, mico-leão dourado e ameaçadas de extinção. A novidade é que de novembro para cá, quem visitar o zoo vai poder conhecer o Jardim Botânico, o vizinho do lado, um remanescente de Mata Atlântica que faz parte do Parque Estadual Fontes do Ipiranga. A Ponte Zoológico Jardim Botânico é um serviço de transporte por micro-ônibus e está funcionando em caráter experimental. Custa R$ 3,00 mais o ingresso do Botânico, que é de R$ 6,00. Esse serviço ele funciona de quarta a domingo, das 9 horas com encerramento da atividade às 15. Gratuidades, idosos acima de 60 anos, deficientes e criança até 4 anos. A beleza do Jardim Botânico atrai 200.000 visitantes por ano, mas o perfil do público pede um lazer de contemplação. O visitante que vem, ele vai contemplar a natureza. E nós temos aqui a parte de conservação, educação, né, educação ambiental, conservação e preservação da natureza. Nós temos coleções de plantas raras e ameaçadas, tudo no jardim aqui. Há um século preservada para a produção de água na Zona Sul, as nascentes do Ipiranga alcançam o córrego Pirarungaua, na Alameda Fernando Costa, ladeada de palmeiras imperiais. Um cartão postal logo na entrada do Botânico. Nós estamos com quase 100% de acessibilidade, só algumas pequenas reformulações que a gente está com o projeto pronto para 100% de acessibilidade, mas as trilhas, o cadeirante tem acesso, ele pode andar em todas as trilhas. O Jardim dos Sentidos também pode andar cadeirante. Né? Aqui, os pássaros, né, plantas, né? Aqui tem preguiça, bugios, temos de tudo aqui, né? Bastante lagartos. Muita paz. Principalmente muita paz aqui, né? Aqui é uma área bem zen mesmo. Né? Essa ilha de paz e muito verde fica na Avenida Miguel Stéfano, 4.241, na Água Funda, zona sul da capital. E o carnaval tomou conta do Brasil. E aqui em São Paulo não é diferente. Desfiles nas escolas de samba, blocos nas ruas. São 4 dias e 4 noites de muita folia. A maior festa popular de todos os tempos nasceu na antiguidade para celebrar os deuses. Ela foi reconhecida pela Igreja Católica e entrou no calendário cristão séculos depois. Como será que este carnaval acabou ganhando espaço aqui no Brasil? Tudo começou por influência de uma festa de rua, de origem portuguesa, o intrudo, onde os foliões jogavam farinha, tinta e ovos uns nos outros. Mas sabe como é que é? A gente sempre dá o nosso jeitinho para as coisas. E foi unindo um pouquinho de tradição africana com a história indígena e até a colaboração de escravos que nós transformamos no que hoje mundialmente é conhecido pelo Carnaval brasileiro. Vamos começar pelo espetáculo do Rio de Janeiro. Aliás, a primeira escola de samba brasileira surgiu lá, fundada pelo carnavalesco Ismael Silva. Era a Deixa Falar,
que mais tarde virou a Estácio de Sá. E foi a carnavalesca Chiquinha Gonzaga quem compôs a primeira marcha do nosso carnaval, o Abre Alas. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Uma festa que hoje é mundialmente conhecida e atrai milhares e milhares de turistas estrangeiros todos os anos para o Brasil. A atual campeã do carnaval em São Paulo é a Império da Casa Verde. Em 2016, a escola conquistou seu terceiro título, depois das vitórias seguidas de 2005 e 2006. A folia em São Paulo também está virando tradição com os blocos de rua. No ano passado, 306 blocos foram cadastrados pela Secretaria Municipal de Cultura. Em 2017, esse número subiu para quase 500 blocos. Várias ruas bloqueadas pela cidade para que os foliões possam se divertir. Mais de 2 milhões de pessoas, entre moradores e turistas, se divertindo no Carnaval de São Paulo. São 100 mil metros quadrados, capacidade para mais de 30 mil pessoas. Estamos no IMB, o Sambódromo de São Paulo, onde há 26 anos acontecem os carnavais, os desfiles das escolas de samba. Por isso nós trouxemos uma historiadora aqui de marca maior, a Cida Urbano, para contar essa história pra gente. De onde viemos, onde estamos e aonde vai acabar ou continuar esse carnaval. Seja muito bem-vinda aqui, Cida. A gente trouxe você para sua casa, né? É, exatamente. Aqui é a sua casa. Eu vi nascer esse sambódromo. Mas nem sempre foi assim, né? O carnaval nem sempre foi aqui e nem sempre esse carnaval que nós conhecemos é do jeito que é, né? Nossos desfiles começaram na São João. Isso em 68 para frente. Nós tivemos um prefeito maravilhoso que deu a oportunidade para o samba sair, se apresentar, chamar o público e crescer. Nós aqui em São Paulo, no começo do carnaval, nós tínhamos as grandes sociedades que desfilavam com carros alegóricos, mas era grande sociedade. E as escolas de samba eram grupos pequenos, saíam com 20 pessoas, como foi o Camisa Verde. As escolas de samba eram grupos de 20 pessoas? O Camisa Verde era um, saía que é a mais com antiga, 20, 1914? Em 1914. O samba cresceu. O que ele fez? Reuniu a grande sociedade com as escolas de samba. E hoje nós temos esse grande espetáculo, que é visto pelo mundo todo. É nessa que eu vou. O programa TV em Revista chegou ao fim. Até nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.